jardim de uma mansão em Cuernavaca, o mordomo entrega o remédio a Douglas Maldonado, que, embora de mau humor, aceita tomá-lo. Enquanto isso, Carlos Daniel e Rodrigo chegam à mansão de Douglas tentando falar com ele. Douglas pede a Braulio que veja quem o está incomodando e mande-os embora sem qualquer cortesia. Apesar de Braulio informar a Rodrigo e Carlos Daniel que Douglas não deseja recebê-los, eles invadem a propriedade. Douglas, furioso, ordena que seus cachorros ataquem os intrusos. Braulio, desesperado, pede que Carlos Daniel e Rodrigo saiam. Carlos Daniel e Rodrigo vão embora, considerando Douglas um maluco. Douglas pede a Braulio que tenha mais cuidado da próxima vez, pois não recebe ninguém que não queira. Ele expressa desprezo e nojo pelas pessoas. Paulina tenta convencer Carlos Daniel a não aceitar a proposta irrisória pelo terreno, mas ele afirma que já deram a palavra. Vovó Piedade sugere negociar um valor maior, mas ele diz que já tentaram sem sucesso. Carlos Daniel menciona que ele e Rodrigo procuraram o milionário Douglas Maldonado para um empréstimo, mas foram humilhados e nem puderam se explicar. Piedade comenta sobre os rumores envolvendo Douglas, que matou a própria esposa, que mudou para a capital por causa de uma possível doença grave. Paulina tenta confortar Carlos Daniel, mas ele se afasta para o jardim. Determinada, ela propõe a Piedade que negociem diretamente o terreno, deixando Piedade animada. Mais tarde, no jardim, Paulina informa a decisão a Carlos Daniel, que não se opõe. Durante a conversa, ela diz que ele nunca enfrentou dificuldades reais, ao que ele rebate dizendo que ela também não e decide entrar em casa. Irritada, Paulina pergunta se ele espera um telefonema de Leda, que ainda tenta conquistá-lo. Ele provoca perguntando se isso a incomoda e ela admite que sim, mas pelo impacto sobre ele e as crianças. Ela reconhece que não pode exigir nada, pois não cumpre seu papel de esposa como deveria, mas tem um motivo para isso. O assessor do governo se surpreende ao ser procurado por Piedade e Paola. Durante a reunião, Piedade avisa que só venderão o terreno por um valor justo. O homem insiste que não pode aumentar a oferta e Paulina ameaça recorrer a instâncias superiores para garantir uma negociação justa. Na mansão, Lalinha troca flertes com o carteiro e esconde uma carta, estranhando outra sem remetente. Enquanto isso, Paulina fica na fábrica enquanto Piedade volta para casa. Rodrigo se irrita ao ver Paulina na fábrica, relembrando que ela prometeu não voltar. Carlos Daniel tenta acalmá-lo. Paulina explica que ela e Piedade enfrentaram o assessor do governo que havia oferecido um valor muito abaixo do justo. Rodrigo, indignado, pergunta quem tomou essa decisão e Paulina responde que foi a presidente da fábrica Bratio. Ele acredita que a avó tenha sido manipulada por Paola, mas Paulina rebate dizendo que alguém precisava agir. Carlos Daniel se afasta sem discutir. Paulina pede que Rodrigo pense com razão, pois o assessor parecia corrupto. Rodrigo quer saber se a abordagem surtiu efeito. Paulina conta que ao ameaçarem recorrer às autoridades superiores, o assessor ficou apreensivo e prometeu renegociar. Antes de sair, ela agradece Rodrigo por ouvi-la. Na mansão, Stephanie acredita que Piedade e Paola foram causar problemas na fábrica. Piedade rebate dizendo que, ao contrário, foram tratar de algo útil, coisa que Stephanie nunca faz, e revela que renegociaram o terreno. Stephanie concorda que não deveriam aceitar um valor tão baixo, mas Piedade enfatiza que, enquanto ela só opina, Paola agiu e conseguiu uma oferta melhor, surpreendendo Stephanie. A caminho de casa, Paulina reflete sobre quantos problemas ela tem que enfrentar, mas lamenta que terá que ir embora em 1 ano e deixar tudo para que uma perversa venha destruir sua obra. Ao chegar em casa, Paulina recebe uma carta do pintor, rasga e joga fora, depois estranha um envelope sem remetente. Lalinha sugere que pode ser um convite para um evento beneficente ou uma mensagem de um amigo de Paola. Assim que Lalinha sai, Paulina lê a carta de Luciano Alcântara, que pede um encontro para transmitir um abraço carinhoso da verdadeira senhora Bratio. Ele menciona ser próximo de Leda, mas garante que ela desconhece essa ligação e pede que Paulina entre em contato com ele na casa de Leda. Paulina teme que Luciano complique sua situação na família. Enquanto isso, o assessor do governo informa Carlos Daniel que conseguiram quase dobrar a oferta pelo terreno. Ele elogia Paola por sua inteligência e firmeza, além de reconhecer a habilidade de Piedade nos negócios. Carlos Daniel e Rodrigo aceitam a nova proposta. Chico entrega um envelope a Lalinha informando que um taxista o trouxe para Paola. Sem demora, Lalinha passa a carta sem remetente para Paulina, que ao comparar a caligrafia desconfia que seja da mesma pessoa da correspondência anterior, deixando-a inquieta.
Carlos Daniel reconhece que conseguirão mais dinheiro pelo terreno graças à vovó Piedade, mas principalmente por Paola. Rodrigo hesita, mas concorda que foi por causa de Paola. Na carta, Luciano marca um encontro com Paulina às 5 no local indicado. Ela acredita que ele tenha notícias de Paola. Já em casa, Carlos Daniel elogia Paulina pela negociação bem-sucedida. Ela comemora a vitória e ele admite que ela estava certa sobre a corrupção do assessor. Ao mesmo tempo que a elogia por ser uma mulher de negócios, ele lamenta ter perdido uma esposa e confessa que precisa mais de uma esposa. Questiona então se pode haver um equilíbrio entre as duas Paolas. Ele admite que sem o carinho e o amor da esposa sente-se perdido. Paulina se emociona enquanto ele relembra o impacto que ela causou ao conhecê-la, recordando como Paola alegrava a casa com seu riso e perfume. Ele questiona o que mudou. Ao tentar beijá-la, Paulina recua e Carlos Daniel sente sua rejeição. Ele pergunta qual ressentimento ela esconde. Paulina garante que em um ano será a mesma de antes, mas não revela o motivo. Diz que o ama e quer vê-lo feliz, assim como todos naquela casa. Carlos Daniel acredita que Paola esteja abalada por seu fracasso, mas ela o tranquiliza, dizendo que ele é o melhor homem do mundo. Afirma que gostaria de mudar seu destino, mas forças superiores a impedem. Ela quer vencer a batalha contra o tempo, mas não há tempo. Ele não entende e ela pede que não insista, garantindo que está ao seu lado, apesar da distância física. Carlos Daniel afirma que precisa de sua esposa, mas Paulina grita, dizendo que só pode ser a sombra de Paola. No encontro, Paulina pergunta se Luciano tem notícias de Paola. Com frieza, ele revela que Paola morreu em um acidente de carro. Chocada, Paulina ouve enquanto ele diz que agora pode assumir de vez a identidade da outra, mas exige sua parte para manter segredo. Paulina sugere contar a verdade à família Bratio, já que o acordo morreu com Paola. Luciano ameaça, dizendo que se fizer isso, será presa por usurpação. Ela lembra que Paola a obrigou a assumir seu lugar, mas Luciano avisa que se depor dirá que Paulina a chantageou. Enquanto isso, Carlos Daniel conta à vovó Piedade que o assessor do governo decidiu pagar quase o dobro pelo terreno. Sem surpresa, ela comenta que ele tentou embolsar parte do valor, mas elogia Paola por descobrir a fraude. Vovó Piedade decide comemorar a conquista no dia seguinte, aproveitando para celebrar também o aniversário de Carlos Daniel com um almoço especial. Luciano exige $100 mil de Paulina para se manter em silêncio. Chocada, ela considera um disparate, mas ele ameaça revelar a verdade aos Bratios. Lalinha ouve Stephanie convidar Leda para um almoço na mansão e Leda avisa que levará um amigo. Paulina se questiona se agora que Paola morreu terá que assumir sua identidade para sempre. Lalinha informa que vovó Piedade organizará um almoço para Carlos Daniel e que Leda foi a primeira convidada. À noite, Paulina tem um pesadelo onde todos a acusam de usurpadora. Ao acordar assustada, reflete que agora poderia amar Carlos Daniel livremente, mas teme que ele a rejeite ao descobrir a verdade. Leda diz a Luciano que ele conhecerá Paola na celebração e promete pagá-lo bem para afastá-la. No dia seguinte, Paulina pede ajuda a Lalinha para se vestir como antes para o almoço. Lalinha escolhe um vestido vermelho sensual que realça sua beleza. Chegando à mansão, Leda apresenta Luciano à família. Carlos Daniel estranha a demora de Paola e Leda comenta que ela deve estar se produzindo. Paulina hesita ao ver o vestido, achando ousado, mas Lalinha insiste que Carlos Daniel ficará encantado. Determinada a não se deixar ofuscar por Leda, Paulina decide vestir a peça e promete trazer de volta a verdadeira Paola Bratio. Na sala, Willy comenta sobre a demora de Paola e Stephanie o repreende. Luciano cumprimenta a vovó Piedade quando Paulina aparece deslumbrante, atraindo todos os olhares. Carlos Daniel elogia sua beleza. Leda diz que ela parece uma princesa e lembra que Paola já usou aquele vestido. Paulina responde que agora não podem esbanjar dinheiro com roupas novas. Leda apresenta Luciano à senhora Bratio, mas Stephanie corrige, dizendo que esse título pertence à vovó Piedade. Paulina afirma que, na verdade, é dona do coração do dono da casa. Luciano finge conhecê-la pela primeira vez. Leda entrega seu presente a Carlos Daniel e o beija na boca, chocando vovó Piedade. Stephanie percebe que Leda se aproveita, enquanto Patrícia chama Leda de descarada e Rodrigo afirma que Leda e Paola são da mesma laia. Willy sugere que Paola se vingue e Stephanie pergunta se deveria ser com ele, ao que Willy confirma. Assim que o almoço é servido, todos se encaminham para a mesa. Luciano se aproxima de Paulina a sós e tenta persuadi-la a não trocar uma vida de luxo por um retorno à miséria. Leda provoca sugerindo que se Paola se interessou por Luciano, pode ficar com ele.
Paulina rebate dizendo que ele deveria ficar com Leda, já que ambos são livres. No entanto, Leda descarta a possibilidade, pois seu coração já pertence a outra pessoa. Carlos Daniel se afasta para atender uma ligação. A pedido de Donato, Félix informa a Carlos Daniel que, por mais que ele duvide, sua esposa tem vários amantes e que encontrará provas disso entre os pertences dela. A notícia deixa Carlos Daniel pensativo. Durante o almoço, Paulina percebe sua expressão carregada, mas ele disfarça. Leda sugere cortar o bolo, mas vovó Piedade aparece com músicos e lhe dera os parabéns para Carlos Daniel. Lili e Zete apagam as velas e Paulina o felicita. Ainda assim, ele não consegue esquecer a ligação sobre a traição de Paola. Piedade então inicia outra canção em homenagem ao neto, emocionando-o. Donato confessa a Félix que não terá paz até saber que Carlos Daniel matou Paola por adultério. Após o almoço, Paulina reflete sobre sua resistência, pois Luciano pode denunciá-la a qualquer momento. Ainda assim, não pode desistir de sua decisão de proteger a família e no dia seguinte precisará tomar as primeiras medidas para conseguir os $2 milhões para a empresa. Willie pede que Stephanie deixe seus cabelos soltos, mas ela recusa, alegando que ele passou o dia todo admirando aquela vagabunda e agora está sendo ignorado por ela. Willie provoca dizendo que a inveja torna menos atraente e que em vez de nutrir tanto ódio pela cunhada, deveria se inspirar nela. Stephanie responde que se para ele o amor precisa ser servido em uma bandeja de pecado, não será ela quem o servirá. Willie debocha e se arrepende do elogio. Stephanie acredita que ele se sente rejeitado por Paola e por isso quer reconquistá-la, mas deixa claro que as coisas mudaram. O verdadeiro embate agora é entre Leda e Paola pelo amor de Carlos Daniel. Tomada pelo rancor, Stephanie deseja que Leda tome o marido da sem-vergonha. Paulina toca a campainha da mansão de Douglas Maldonado, o que o irrita. Braulio atende e avisa que Douglas não deseja receber ninguém, mas Paulina insiste. Enquanto isso, Carlos Daniel vasculha os pertences de Paola e encontra uma foto de um de seus amantes, ficando transtornado. Braulio informa Douglas que uma mulher distinta, sofisticada e atraente deseja vê-lo, mas ele se recusa a recebê-la. Adelina repreende Lalinha por sua falta de compromisso com o trabalho, mas ela ignora. Carlos Daniel percebe a atenção de Adelina e pergunta o que está acontecendo. Adelina reclama que Lalinha se aproveita do apoio de Paola para fazer o que bem entende. Braulio avisa Paulina que Douglas não a receberá, o que a deixa indignada. Ele justifica dizendo que o patrão sofre de úlcera e Paulina ironiza, afirmando que isso deve ser consequência de seu egoísmo e mau humor. Braulio acrescenta que ela, como mulher, jamais conseguirá convencê-lo de nada. Irritada, Paulina retruca que só falta lhe dizer que Douglas também não acredita em Deus. Braulio confirma, surpreendendo-a. Lalinha ouve quando Carlos Daniel questiona Adelina sobre o paradeiro de Paola. Ela responde que Paola deve ter ido para onde sempre vai quando se cansa da casa, mas é repreendida por ele. Pouco depois, Carlos Daniel atende uma ligação de Leda o convidando para um almoço, que ele aceita. Assim que ele se retira, Stephanie parabeniza Adelina pela ousadia. Paulina percebe que apesar da imponência da casa de Douglas, ali só há rancor, ressentimento e um vazio que se sobrepõe a qualquer luxo. Braulio, num gesto discreto, informa que Douglas sairá ao jardim em 15 minutos. Paulina entende a mensagem e agradece. Determinada, garante que não sairá dali sem falar com ele.